No ambiente cristão, como Deus foi figurado? A riqueza iconográfica e as características das imagens religiosas refletem o lugar que cada comunidade religiosa concede a elas. Os cristãos investiram amplamente nas imagens, diferentemente de judeus e muçulmanos que as rejeitaram. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa interdição às imagens contida na Bíblia, entre os 10 mandamentos, está no contexto da afirmação de um Deus único. Os judeus dos primeiros séculos da era cristã não representaram Deus em forma humana. Mas sua presença se fez de modo indireto, como a mão que dos céus se dirige aos homens. Entre os islâmicos, do mesmo modo, não há figuração de Deus, mas alternativas são encontradas, como na apresentação dos 99 nomes de Alá. Já entre os cristãos, as imagens religiosas se generalizaram. Para os cristãos, Deus fez-se homem e sua encarnação tornou possível sua figuração. Ainda na antiguidade, nas catacumbas, onde os cristãos se encontravam com receio da censura e perseguição romana, encontramos as primeiras referências a Cristo. Ele foi figurado como bom pastor, referência à parábola da ovelha perdida. Imagens bem próximas de algumas representações de Hermes. Cristo aparece também como taumaturgo, aquele que cura, como nas abundantes cenas do milagre da mulher que se cura de violenta hemorragia. Deus Pai raramente se apresenta. Em alguns sarcófagos encontramos esculpidas cenas da criação. Com a expansão do cristianismo, percebemos uma mudança muito grande. Quando o primeiro imperador romano se converteu, disse que teve um sonho antes de uma batalha em 312 e despertou com a mensagem impregnada em seu pensamento: sob este símbolo vencerás. A cruz era então signo de conquista e poder. Com o cristianismo adotado como religião oficial do Império Romano, Cristo é soberania e força. Aquele que vence a morte, rodeado por anjos, juiz absoluto, sentado sobre um globo ou trono, governa o mundo e julga os homens. Na antiga porção ocidental do Império Romano, após as invasões, novos reinos se estabeleceram. No ano de 800, um novo império. Estes imperadores identificavam Deus como uma figura soberana. Nem sempre houve um consenso. Em alguns momentos, houve uma aberta rejeição às imagens. Para os bizantinos, os ícones se destinavam à veneração. Mas, no século VIII, o imperador bizantino proibiu a veneração das imagens e promoveu sua destruição maciça. O mais antigo ícone de Cristo de que temos conhecimento foi produzido entre os séculos VI e VII. Por fim, uma posição conciliatória se sobrepôs, e as imagens são legitimadas porque serviriam para a instrução, principalmente para os leigos, para fixar o conhecimento na memória e promover a compreensão. Esta favorece a prece. As imagens em forma de estátuas não estavam em consideração. A tradição de combate ao paganismo tornou inviável o desenvolvimento de uma estatutária cristã no Ocidente e no Oriente. A consideração dos ícones não se estendeu às figuras tridimensionais. Mas em torno do ano 1000, no Ocidente, uma nova situação se apresentou. Relíquias, objetos sagrados que poderiam receber a veneração dos fiéis, passaram a ser apresentadas no interior de imagens em forma humana. Como a Santa Fé de Conques, numa das rotas da peregrinação a Compostela. A exuberância das pedras e metais preciosos, a forma humana da Santa Fé e, em seu interior, suas relíquias.
Como afirmou Carlo Ginzburg, como álibis, essas imagens relicários favoreceram o culto das imagens, depois sem relíquias. No mesmo período, no século XI, a imagem da cruz, símbolo de vitória, ganhou a presença de Cristo. As cenas e objetos referentes à paixão se multiplicaram. A iconografia de Deus se modificou, ampliou-se, como nas cenas da Mater Dolorosa, e da Natividade. Cenas que inspiram a contemplação. As imagens relicários responderam às necessidades dos cristãos de aproximação de seus objetos de culto, e as imagens de Cristo e sua mãe em sofrimento e fragilidade traduziram a emotividade de uma experiência religiosa mais interiorizada e pessoal. Imagens de culto, imagens narrativas, as figurações de Deus no grande movimento que gradualmente libera as imagens religiosas apresentam várias possibilidades. Certamente, essa continuidade na apresentação das formas se manteve em função da tradição que caracterizava o universo religioso. Mas as imagens já ocupavam um lugar destacado no universo devocional cristão e apresentam múltipla funcionalidade: objeto de veneração, ornamento, instrução, memória, proximidade dos santos e da vida espiritual, objeto de valor cultural ou histórico. Sua preservação nos ajuda a entender melhor ao que já demos valor e nossa identidade presente.